O que é o ego mental? A forma com que o ser humano acredita mentalmente, tem na mente a visão de mundo, a forma com que vê o mundo, a forma com que acredita que tudo é real, a realidade que está acontecendo ali na vida daquela pessoa, ela vê isso como essa realidade é a melhor realidade ou pior, né? Identificado com a personalidade, a gente ou julga, ou revolta, né? Ou tem revolta, que aí vem o julgamento, ou é o medo, que também é medo do julgamento. Na revolta, o indivíduo julga. No medo, ele tem medo de ser julgado. E sentimentalmente, né? Os sentimentos que esse indivíduo tem é o quê? É uma angústia, por quê? Porque também está sendo julgado. Então, fica uma salada emocional, né, baseado no padrão comportamental, baseado na disfunção da essência. E quando eu falo disfunção, é o quê? É a disfunção da essência de quem somos, né, em virtude, da virtude que temos. Nós somos seres humanos em essência, temos virtudes baseadas nessa essência, mas quando eu falo de virtude aqui, eu estou falando de virtude sem o ego do julgamento. Porque hoje eu falo, né, como sair da identificação com a personalidade e criar uma identidade capaz de superar desafios. Por quê? O padrão comportamental, a identificação com uma personalidade, ela traz para a vida, traz para a realidade muito mais desafio, muito mais problemas. E ela traz muito mais problemas pela forma com que esse indivíduo enxerga o mundo. Se é um indivíduo que tem um padrão comportamental, que mentalmente é uma pessoa que tem medo mental, baseado em conhecimento, por exemplo, eu preciso, só um exemplo, uma pessoa que acha, que pensa que quanto mais ela tiver conhecimento, só com muito conhecimentos, ela vai conseguir ser uma pessoa, um bom profissional, e aí ela fica ali agarrado nessa informação de buscar e buscar e buscar mais conhecimento. E essa pessoa, a emoção, o sentimento dessa pessoa é de que eu ainda não estou pronto. Então, se eu entrar em ação, eu não estou pronto para entrar em ação, vão me julgar. E aí vem uma angústia, porque quando estamos identificados com esse padrão comportamental de medo de entrar em ação por angústia e medo do que o outro vai falar, né, do julgamento do outro, quando é esse sentimento, traz para a pessoa estagnação na vida. E aí a vida fica estagnada. Quando esse medo de entrar em ação é por uma revolta, né? Que aí é um outro sentimento. A pessoa se revolta, por quê? Porque não tem oportunidade, porque o mundo é difícil, porque as coisas são difíceis, porque eu tive uma infância que foi assim, 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 porque o culpado. Aí na revolta, o indivíduo identificado com a personalidade, na revolta ele julga. Então, o indivíduo que está identificado com a personalidade em um padrão mental de medo de entrar em ação, achando que ele é incompetente, achando que não está pronto para assumir os desafios da vida. E quando eu falo de desafios, que eu não estou falando de problema, que desafios é o que nós lidamos para o nosso crescimento. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo que tem objetivos na vida, que quer alcançar um objetivo, que tem metas, vai precisar aprender a lidar com desafios. Porque os desafios fazem de nós um grande profissional. Os maiores desafios fazem grandes profissionais. Os desafios da vida que nós passamos, desafios na vida pessoal, na vida familiar,
esses desafios, a forma com que nós lidamos com esse desafio emocionalmente, quando eu falo da forma que nós lidamos, é uma forma emocional, como nós olhamos para isso emocionalmente. Se for emocionalmente, se esse indivíduo que está passando um desafio na vida, olha para esse desafio e emocionalmente ele reage através de quê? Eu vou mostrar que eu sou melhor que o outro. Então eu vou fazer. Ele tem uma emoção, um sentimento de que ele é melhor que o outro e ele vai fazer melhor. E esse sentimento, ele está baseado num padrão comportamental, porque de alguma forma essa pessoa precisa emocionalmente provar que ela é melhor que alguém. E aí isso está enraizado em revolta. Por trás disso tem revolta. E quando esse sentimento, essa pessoa quer provar através de ações, de realizar, eu vou mostrar que eu sou o melhor profissional e eu vou fazer isso melhor, ela fica ali grudada, fazendo aquele, sempre realizando, porém é um realizar baseado na emoção que ela está tendo do padrão comportamental, da personalidade. Eu falo isso porque eu passei por esse processo, vou falar um pouco hoje como eu me tornei treinadora comportamental. Eu passei por um processo na minha vida de saber das minhas capacidades, saber o quanto eu era competente, mas toda a minha experiência de vida, tudo que eu estava vivendo na vida era baseado nas minhas emoções, baseado no que eu acreditava sobre a vida. E com o padrão comportamental predominante de uma pessoa que precisava realizar, eu falo que isso começa na infância. E a minha infância foi uma infância boa. Aí você vai me falar, mas Enilda, então, como você está? Você teve uma infância muito boa, uma família unida e tal. E por que você teve e tem, padrões comportamentais, essa personalidade? E por que você estava identificada com a personalidade? Eu me identificava com a personalidade quando eu era depois adulto, porque quando criança eu como caçula, como filha caçula, eu sempre explico isso para que vocês entendam o que é o padrão comportamental, que não existe infância ruim ou infância boa que a pessoa, o adulto vai ter um padrão comportamental que se ele se identificar vai atrapalhar a vida adulta. E lá na minha infância, eu como filha caçula de uma família muito grande, eu me tornei uma realizadora porque eu precisava chamar a atenção dos meus pais, porque eles estavam envolvidos em criação da família, no crescimento financeiro da família, meu pai com negócios, minha mãe cuidando de toda a família. Então, eles estavam envolvidos ali na experiência de vida deles, e eu, a criança, saindo da essência, porque quando a gente é criança, nós nascemos com a essência divina. A essência vem em nós. Mas ali, naquela infância, eu entendia que eu precisava de mais atenção. E é assim que uma criança reage. Ela chora, e vai aprendendo. A criança chora, a mãe, o pai, ou o pai dá uma chupeta. A criança entende o quê? Emocionalmente, ali ela está criando um padrão. Eu choro, então eu recebo. E ali, essa criança vai criando esse padrão. E eu criei um padrão de uma pessoa muito independente. Criando um padrão de uma criança independente em uma família muito unida, estabilizada, uma família de gente trabalhadora e tal. Mas a caçula precisava chamar a atenção. E aí eu criei o padrão da realizadora. E como realizadora da infância, esse padrão que criou ali, um padrão de comportamento, quanto adulta,
eu me tornei a realizadora também. Então, o que eu precisava? Eu estou explicando aqui, falando de mim, porque na análise, né, comportamental, no método, eu faço a análise e a gente faz o diagnóstico de acordo com cada pessoa. Então, quando adulto, a criança que na infância precisou se tornar adulta para que os pais olhassem para ela, ela pode se tornar adulta entre querendo ser a melhor, que é o caso que eu estou explicando aqui hoje, o exemplo que eu estou dando, uma criança que na infância mostrava, então as notas escolares tinham que ser a melhor, né? Os trabalhos tinham que ser o melhor, e foi. E quando adulto, imagina um adulto com uma emoção infantilizada, porque aí um adulto que está com uma emoção infantilizada de quê? Eu preciso ser melhor. E o que vai acontecer se a emoção que esse adulto está emanando ao realizar, ao fazer as realizações da vida, na experiência do dia a dia, diante dos desafios, esse adulto, ele age como aquela criança que quis chamar a atenção do pai ou da mãe lá na infância. Esse adulto age agora também para chamar a atenção. E esse chamar a atenção desse adulto, ele vem através de quê? De muita realização, de muito trabalho. Então, por isso que eu falo, sair dos ciclos de estagnação, porque a pessoa começa a trabalhar, porque ela precisa que alguém, o mundo, veja como o potencial que ela tem. Eu falo que as pessoas buscam ser reconhecidas, nós buscamos reconhecimento. Mas esse reconhecimento de um padrão comportamental que precisa que o mundo o veja, ele não busca um reconhecimento baseado em essência, em virtude. Busca um reconhecimento baseado na força do ego, que é uma alimentação para o ego. Então, toda vez que esse adulto recebe um elogio, ele fica muito feliz, porque, opa, estão me vendo. Mas esse adulto que se tornou, né, essa criança que se tornou um adulto e que desde criança tinha essa emoção, criou aí essa emoção de querer, de precisar ser visto, quando adulto, quando precisa ser visto o tempo todo, aí está o problema, porque nos desafios nossos do dia a dia, nós vamos receber críticas. E tá tudo bem. Porque o problema de um adulto não ter uma identidade capaz de superar os desafios é porque diante dos desafios, diante dos problemas, quando vem os julgamentos, que os desafios vêm com julgamento, a pessoa tem medo, vergonha, aí ela entra para o padrão comportamental. E ela entra mentalmente, ela começa a ficar muito preocupada, né? Começa a entrar em parafuso, como eu explico, né? Expliquei já em outras lives e explico melhor, né? Inclusive, eu vou fazer uma aula, dar uma aula gratuita no dia 23, né? Na quinta-feira da próxima semana, às 19h35. E nessa aula gratuita eu vou ensinar como reconhecer isso e também como fazer essa harmonia. Mas vamos continuar aqui agora, onde a gente estava nessa conversa do... Quando essa criança está identificada com o ego e esse padrão, né? Esse adulto, eu falo criança porque toda pessoa que, mesmo adulto, está cheio de mimimi, que qualquer coisinha está choramingando, reclamando, colocando culpa, revolta, medo, angústia, se sentindo o ferido, é porque ele está ferido emocionalmente. Quando esse adulto ferido emocionalmente, lá da infância, aquela ferida de infância
de que precisava ser visto. Então, desde a infância, ele vem fazendo sempre o melhor, é o melhor. E se tornou um adulto, um profissional bom, se tornou um adulto bom. Só que aí essa pessoa, ela tem uma angústia lá dentro. Por que na vida dela acontece coisas erradas? Por que não dá certo? Por que não entra nessa harmonia? Por que as coisas de fato não acontecem? Porque as coisas, um adulto que está identificado com um padrão comportamental de um realizador que precisa ser visto, quando adulto, ele vai fazer, vai trabalhar, as coisas vão acontecer, mas chega um determinado momento, chega um momento da vida ali, que aí é o que eu falo quando os ciclos começam a se repetir. Chega um momento que emocionalmente aquela pessoa, ela não aguenta a pressão da vida, porque tudo que ela está sendo é uma personagem. E aí ela não aguenta mais essa pressão emocional, porque ela precisa mostrar que é melhor. E quando vem uma crítica, esse padrão não sabe lidar com a crítica. E quando eu explico isso aqui sobre o padrão de não saber lidar com a crítica, não significa só o realizador. Em desequilíbrio com a essência, qualquer indivíduo que está identificado com um padrão comportamental, com a personalidade que ele precisou criar na infância para a sobrevivência, todo indivíduo que está identificado, ele reage de alguma forma quando adulto, diante dos desafios, diante das críticas, ou até mesmo diante dos elogios. Porque um adulto que está em harmonia com a essência, para esse adulto, a crítica ou o elogio não faz diferença. É só uma opinião. Esse adulto, por isso que eu falo que a pessoa que está em harmonia com a essência supera os desafios do dia a dia. Supera os problemas com pessoas. Por quê? Porque ela não vai mais lidar com esses problemas, com as pessoas, com a mentalidade de uma criança. Ela sai desse padrão, dessa identificação com a personalidade ali, que é o ego, o alimento do ego, ela sai daquilo ali, e isso é liberdade. Mas quando um adulto está identificado com uma personalidade, ou é um perfeccionista, aquela pessoa que quer tudo perfeito, que por incrível que pareça, na mente do perfeccionista, o mundo é perfeito. Porque ele é um perfeccionista, porque ele na infância precisou se tornar uma criança perfeccionista. N motivo. Zenilda, mas é só quando a infância é ruim? Não existe infância ruim e não existe infância boa. Quando uma pessoa sai, desvencilha desses padrões comportamentais, quando uma pessoa ela se torna um adulto em virtude, ela consegue dar novo significado para todas as histórias. Então não existe uma infância ruim e uma infância boa. O que existe, como diz aquele ditado, não importa o que a vida fez de você. O que importa é o que você faz com o que a vida fez de você. E somente um indivíduo alinhado, em harmonia com a essência, tem essa emoção, consegue, na verdade, e tem uma identidade que tem uma harmonia entre as emoções. Só que para ter essa harmonia entre a emoção, para uma pessoa ser emocionalmente capaz
de lidar com os desafios, lidar com pessoas, lidar com tudo sem mimimi, para isso, a pessoa vai precisar mudar, primeiramente, o nível de consciência. Porque é um padrão de consciência. Porque tudo começa na mente. Porque a criança aprendeu quando criança, né? Quando ela chora e a mãe coloca a chupeta na boca, na mente dessa criança, ela armazena o quê? Eu choro e eu ganho, eu recebo. A criança sente fome, aí ela chora, aí vem a mamadeira. Ela vai criando na mente. Eu choro, eu recebo. Quando se trata da emoção, a criança, ela tem algumas reações, por exemplo, né? O realizador, a criança que precisou chamar a atenção dos pais na infância, que ela era boa, mostrando através de quê? De notas boas na escola ou de alguns serviços dentro de casa, tentou chamar a atenção. E nesse momento que ela faz isso, ela chama a atenção, o pai ou a mãe olha e fala, oh, parabéns para você. Talvez o pai e a mãe olhou, deu aquele parabéns, porque... Mas a criança, para a criança, aquele parabéns emocionalmente foi muito bom. E aí a criança fala, agora eu vou fazer algo melhor. E sucessivamente. Então eu falo, o perfeccionista, aconteceu algo relacionado ao perfeccionista na infância, ao perfeccionismo na infância. O padrão comportamental do ajudante, que é aquele que não sabe falar não, aquele que se doa, nossa, tem aquela pessoa que está acontecendo algo com outro, ele pega a dor, sente. E não tem nada de errado com isso, mas ao invés de ser um ajudante em desequilíbrio, esse padrão é um ajudante, é aquele que quer fazer para o outro aquilo que ele não faz para ele. Mas na virtude ele teria empatia. Que empatia é diferente. Eu posso ter a empatia aqui dentro de mim, sentir, ter o sentimento perante o que eu vejo acontecendo com uma pessoa, perante catástrofes, né? Igual esse momento que a gente está passando. Eu posso sentir isso dentro de mim, mas eu não preciso mostrar para as pessoas que eu estou tendo esse sentimento. Isso se estiver em equilíbrio. Mas quando esse perfil comportamental está em desequilíbrio, a catástrofe que está acontecendo lá fora é o motivo da pessoa ir lá chorar e unir gente, falar, ai, gente, por quê? Porque ela quer emocionalmente, ela precisa dessa reação. Isso é identificação com a personalidade. O realizador, eu já falei, é aquele que realiza, que tem que mostrar que faz o serviço, porque assim vai ser visto de alguma forma, alguém vai elogiar, alguém vai dar os parabéns, e essa pessoa vai realizar mesmo. O individualista, que é uma pessoa com um padrão comportamental de individualista, é aquela criança que lá na infância foi pro cantinho churumingar, até às vezes fingiu que estava com febre para chamar a atenção dos pais. Eu falo que eu contei isso para minha irmã esses dias e ela riu, né, de mim, porque quando eu era criança, quando eu queria chamar a atenção da minha mãe, né, realizadora, chamava atenção em atividades. Mas tinha alguns momentos, e eu lembro, que eu falava que eu estava com dor de cabeça. E eu não estava. Porque a minha mãe tinha um hábito de quando a gente estava com dor de cabeça, se falasse que estava com dor de cabeça, ela mandava parar o que estava fazendo naquele momento. Porque a minha mãe tinha uma dor de cabeça muito forte. Ela trazia isso com ela. Então ela tinha, o tempo todo ela tinha muita dor de cabeça. Então quando alguém falava, eu tô com dor de cabeça, ela tinha aquela empatia, ela já pensava, meu Deus, isso é ruim, porque era aquilo, o sentimento que ela tinha, né? Ela sabia o que era dor de cabeça. Então, quando eu queria, né, dar um golpe ali, parar, eu tava lavando vasilha e eu pensava, podia lavar vasilha agora não, dá um tempinho, acho que eu vou brincar um pouquinho deitada. Aí eu falava, mãe, tô com uma dor de cabeça, e para fazer isso, para falar que tava com dor de cabeça, eu estava lavando vasilha, então eu ficava um pouco assim, mudava a fisionomia. Minha mãe falava,
que tá acontecendo, menina? Aí eu falo, a dor de cabeça, aquela carinha. Aí minha mãe, vai sair, vai tomar um remédio e vai descansar. Porque todas as vezes que tomava remédio, tinha que deitar. E eu sabia, cara, que eu fazia para minha mãe entender. Olha como que o padrão comportamental vai se moldando aí na infância. Então a minha mãe mandava eu dormir, aí eu ia lá, tomava o medicamento, deitava, era errado. E eu lembro disso. Então, era uma coisa da infância. E é assim que a gente vai criando os padrões comportamentais. O que eu quero explicar para vocês aqui é que muitas pessoas sempre falam, mas justifica, né? Que é o revoltado, geralmente o revoltado faz isso. A pessoa que tem um padrão comportamental, o indivíduo que tem um padrão comportamental identificado com padrão comportamental que eu falo assim, um padrão, né? O predominante, que é ali na revolta, que é no instinto, uma pessoa muito instintiva, ele sente revolta, sempre vai colocar culpa. Porque lá na infância, minha infância foi isso. Porque eu tive um relacionamento, hoje eu não confio em ninguém, porque o meu relacionamento foi isso. Mas porque meu pai bebia muito. Porque sempre esse padrão do revoltado, né, vai sempre ter uma desculpa. Isso vem porque ele precisa ter alguém para justificar. Isso é emocional. Isso é uma identificação com a personalidade. E aí, esse individualista, como eu estava falando, que é aquela criança que na infância chamou a atenção fingindo de doente, ou até mesmo ficando no cantinho dela, sabe aquela criança quietinha que vai lá? Ela está criando aquelas emoções para que o pai ou a mãe, né, que a família o veja e dá um carinho. E quando fica adulto, se essa pessoa continua, né? Se ela não entra em essência, se ela não conhece quem ela de fato é em essência e continua identificado com a personalidade, vai virar um adulto mimizento, vai ficar aquele adulto que, no momento do desafio, ele vai ficar no cantinho e começar a achar que ele é um coitado. E é um padrão comportamental. E tá tudo bem com isso, né? Porque nós, ao longo do dia, nós oscilamos em todos os padrões. Então, quando eu falo aqui é porque nós oscilamos em todos os padrões comportamentais. Mas para você entender isso, é olhando a RDP, né? A roda da personalidade. E temos o isolado, né? Que é aquele padrão comportamental que eu falei no início, do que ele precisa estudar muito, que é o intelectual, que é aquele que parece que ele sabe tudo, sabe? Eu sei, eu estudei para isso, e aí ele mostra e prova a verdade desse padrão. Porque na infância também, por algum motivo, criou essa identificação, criou essa identidade. E aí vem um outro padrão mental, que é o desconfiado, né? Que está na mente, que é aquele que tem medo de entrar em ação. Aí, diante dos desafios, o que essa pessoa faz, identificada com a personalidade? Essa pessoa começa a ter ansiedade, porque a mente parece que vai explodir. E por incrível que pareça, esse padrão, como todos os outros, tem os pontos positivos em cada uma dessas personalidades que eu estou falando. Se a pessoa entender como que ela está identificada, se ela conseguir entender isso, ela consegue usar essa personalidade a favor, esse padrão comportamental a favor, porque cada padrão desse tem uma virtude, e a virtude quer dizer condiz, né? A virtude condiz com o propósito de vida que aquela pessoa tem. Então, ela vai executar o propósito de vida dela baseado na virtude que ela já tem, baseado na personalidade dela. Né? Um exemplo, uma pessoa que tem uma personalidade aí de uma pessoa comunicador, vai se tornar uma pessoa que comunica facilmente com os outros. Então, entendendo isso, talvez a pessoa ela quer ser um comunicador, né? Falar um pouquinho aqui agora do que acontece na realidade, aproveitando para falando dessa questão da comunicação. Tem pessoas que têm ideias maravilhosas, que é o caso do padrão aqui do desconfiado, né? Do T6, que é a pessoa que tem muito planejamento,
tem planejamento, tem planejamento, tem planejamento, e aí ele fala, eu vou entrar no mercado digital, ou eu vou entrar e vou fazer tal coisa. Mas aí ele quer entrar e quer também comunicar, quer ser a pessoa que vende. Só que a personalidade dela, o padrão comportamental dela, é de uma pessoa que planeja, de planejador. Então, o papel dessa pessoa é estar por trás. E aí ela precisa sair da identificação com a personalidade, entrar para a essência, né? Reconhecer a virtude que ela tem, que é uma virtude de independência, né? Esse padrão tem uma virtude de independência, reconhecer essa virtude de independência e assim juntar-se com outra pessoa, fazer uma parceria com outra pessoa, que a outra pessoa tem uma personalidade, um padrão comportamental de um comunicador. Imagina um comunicador com um planejador. Essa empresa vai à frente. Então, é isso que eu falo. Quando eu falo que conhecer, sair da identificação com uma personalidade e conhecer as virtudes, sair do ego e conhecer as virtudes, você consegue enxergar os pontos que nós erramos na vida. E enxergar esses pontos sem o mimimi emocional, sem ficar assim, mas estão me julgando, tudo bem. Eu lembro que as pessoas falavam para mim, eu tinha muitos problemas com pessoas, e por incrível que pareça, eu tinha problema com pessoa porque eu sempre via nas pessoas potencial. Eu era uma pessoa que motivava muitas pessoas, eu via um potencial. Só que essas pessoas não viam o potencial que elas mesmas tinham, porque elas tinham um outro padrão comportamental. E eu trazia essas pessoas para uma determinada função, porque eu vi o potencial que ela tem, mas ela não via o potencial. E automaticamente essas pessoas tinham problema ali, porque era o potencial que eu estava enxergando, não o que ela estava enxergando, porque o padrão comportamental dela era diferente. E aí as pessoas falavam assim, Nilda, mas você me colocou aqui, agora você me deixou na mão. Não era, porque quando eu parava de motivar a pessoa, enquanto eu estava motivando, a pessoa estava indo. Quando eu parava a motivação, e era o momento da pessoa entrar em ação sozinha, a pessoa não conseguia. Só que ela não conseguia porque ela estava através da motivação. Quando eu entendi que eu tenho uma personalidade, um padrão comportamental, uma personalidade que a virtude minha é concentração, é comunicação. Então eu posso ser uma pessoa que motivo, sim, eu sou motivadora. Só que eu preciso ser a motivadora no momento certo para a pessoa. Eu vou motivar e vou orientar os meus alunos hoje. Eu vou motivar e vou orientar da forma que eu estou fazendo aqui. Querendo ou não, isso é uma aula. Só que eu não vou fazer isso mais colocando responsabilidades nas pessoas e deixando as pessoas se frustrarem diante de responsabilidade que eu coloquei. Então, só que essas catástrofes, todos esses problemas que vão acontecendo, que eu falo, esses desafios que vai acontecendo na vida, que vai trazendo ciclos repetitivos, eles têm disfunções. Porque imagina um padrão comportamental em disfunção com outra pessoa e com um padrão comportamental em disfunção. Imagina essas pessoas como sócios. Vai ter muito problema. E eu vou explicar sobre o porquê isso acontece, Eu vou falar um pouquinho mais no final dessa live, mas todos isso em detalhes mesmo, eu vou entrar todo em detalhe e ensinar como fazer essa harmonia na aula de quinta-feira. Portanto, então, o link está na bio, se inscreva, Entra lá, reserva a sua vaga, porque vai ser por vaga, Tem que reservar uma vaga
para estar na aula, porque essa aula é fechada na quinta-feira, dia 23, às 19h35. Mas aí, voltando aqui a falar dos padrões, uma pessoa, né, que eu falei aqui do perfeccionista, o ajudante, o realizador, o individualista, o isolado e o desconfiado, que, né, é o padrão mental. Mas aí tem o dispersivo, que é aquela pessoa que quer assumir um monte de compromisso, né? É o padrão comportamental da pessoa. É uma pessoa muito alegre, a pessoa fala, eu estou precisando resolver isso lá em casa. A pessoa fala, eu faço. Ai, nossa, eu estou precisando de uma ajuda, eu te ajudo. É o padrão comportamental da pessoa. E essas pessoas que têm o padrão, né, o T7, é pessoas animadas, pessoas para cima, mas internamente ela tem uma disfunção ali que ela não consegue chegar ao final de um objetivo. Ela não tem a concentração que o outro padrão realizador tem. O realizador é concentrado, o realizador vai lá e se mata de trabalhar, mas que ele chega, ele entrega o objetivo, chega ao objetivo, ele chega. Esse é o perfil do realizador. O perfil do dispersivo, não. Ele não suporta desafio. Ele pega um compromisso, mas se no meio desse compromisso surgiu um desafio e desafiar ele muito, ele racha fora e deixa ali pelas metades. E aí, né, quando eu falo de sair da identificação do ego com a personalidade e criar uma identidade, é exatamente disso que eu tô falando. É se conhecer. Conhecer o que em nós está atrapalhando o nosso desenvolvimento. Qual o ego que está em mim? Qual o meu ego de personalidade? Porque não adianta, por mais que você esteja aqui me ouvindo e falar, eu não estou acreditando em nada disso que você está falando. Para mim não faz diferença, mas para você faz. Porque é uma questão de autoconhecimento. É uma questão de consciência. É uma questão de abertura mental. É uma questão de parar e questionar. Porque eu não trago aqui verdade absoluta. Eu trago questionamento. Como treinadora comportamental, eu trago questionamento. Porque só quando um indivíduo escuta uma informação, ele pega uma informação que eu estou passando aqui, e ele começa a questionar, isso começa a virar conhecimento. Só que isso só vira consciência quando essa pessoa começa a entrar em ação e colocar isso em prática. E a prática do desvencilhar do comportamento, do padrão comportamental, é entrar em harmonia com a vida. Mas aí eu vou falar do outro, né? Que ainda tem o desafiador e o pacifista, que são padrões comportamentais também. Né? O desafiador é aquele que é perfil de empreendedor, perfil de empresários, que vai lá, quer desafio, gosta de desafios, gosta, e tudo que for muito desafiador ele quer fazer. Porém, ele faz esses desafios porque ele quer provar emocionalmente para ele mesmo e para o mundo o quanto é capaz. Mas essa pessoa que quer provar emocionalmente para o externo, para fora, isso é uma disfunção da emocional. Porque na infância, volto a falar, na infância e ao longo da vida foram acontecendo experiências com essa pessoa e ela foi se tornando esse adulto que está identificado com a personalidade. Então ele não consegue viver na essência. O pacifista é aquele que não quer problema, aquele que resolve todos os problemas de todo mundo, porque ele não quer lidar com os próprios problemas. Então, o pacifista, né, aquela pessoa que você fala, aquela pessoa é tão calma, mas ela é calma até que ponto? Porque dependendo do objetivo que a pessoa tem na vida, dependendo do seu sonho, dependendo do seu objetivo, dependendo de onde você quer chegar como pessoa ou como profissional, você vai precisar ter uma identidade capaz de superar os desafios da vida. E uma identidade capaz de superar os desafios é um adulto vivendo como adulto.
saindo das emoções de mimimi, saindo das emoções infantis, saindo da infantilidade emocional e se tornar um adulto que sabe lidar. E para isso acontecer, é preciso entrar em harmonia com a vida. E quando eu falo de vida, eu estou falando de essência, da essência que a criança nasceu tendo, mas foi se tornando um adulto que ela precisou se tornar. Precisou para sobreviver. Que é o que nós, identificados com a personalidade, fazemos. Todas as nossas ações são baseadas nas emoções que vêm do que está aqui na mente, da consciência. Então, o autoconhecimento é ter uma mudança de consciência. Quando eu falo de mudança de consciência, é trazer para a mente, trazer para a verdade que você acredita, questionamento. É começar é conseguir, né? E isso, para isso precisa um processo, né? Claro, é conseguir durante um processo, utilizando a ferramenta, conseguir olhar para si, olhar para todas as emoções que está te deixando identificado com a personalidade e olhar para essas emoções e ver nessas emoções o que elas estão trazendo para o seu dia a dia. Isso é ter a coragem, eu falo que é, primeiramente, assumir a responsabilidade de querer, de fato, ser um indivíduo em virtude. E para isso requer responsabilidade, que é uma questão de autoconhecimento. É uma questão de querer conhecer quem você é. E para isso, para passar por esse processo, né? Passar por esse passo, seguir esse passo a passo, requer um processo, requer aprender a fazer essa harmonia.